nos dá uma bênção hoje, dirige os jovens, é uma honra mesmo. Então vamos nos levantar para se orando pela vida dele. Temos como confiar. Deus é fiel. Deus, eterno Pai. Já está Deus também, Pai, mais uma vez, Pai. Apresenta, Pai, a vida do nosso Senhor, sobre a vida dele. Coloca toda a sua vida, Pai. Entra, Pai, na vida dele, Pai. Começa, Pai, a usar, Pai, a vida dele, Pai. Usa, Senhor, como vaso, com toda a sua glória, Pai. Como instrumento em suas mãos. Coloca por terra, Senhor, todo impedimento, todo espírito de engano. Todo, Senhor, impedimento, ó Pai, que venha fazer com que ele, Senhor, venha decair. Que não faça dele honrado, Pai, na tua presença. Que todas essas coisas, Senhor, venha ser para a glória e honra do teu santo nome, Senhor. E que cada dia mais ele se firme, Senhor, na tua presença. Em nome de Jesus. Traga uma palavra que seja mentira. Em nome de Jesus. Nos abençoe, Pai. Nos abençoe, Pai, com nós estamos orando. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ao Senhor. Deus é fiel. Versão Júlio. Nossa obra só vai ser completa quando todos estiverem trabalhando aqui. Glória a Para a Deus. revelação de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Tanto quanto a pastora Sabrina foi decorrendo a vida dela no Evangelho, eu também fui me tornando, ou era similar a ela. Eu era uma pessoa que não se sensibilizava muito fácil, não era muito próximo assim, com meus próximos, com meus amigos, mas Deus ele me tomou de uma tal forma que não há possibilidade de eu me posicionar num culto e não sentir emocionado com a presença de Deus. Deus ele me sensibilizou de uma tal forma que quando o louvor ele é bem inspirado por Deus, eu também me emociono. E Deus ele é fiel, que a palavra de Deus diz que Ele me ama como eu sou. Aliás, o louvor de um ministro chamado André Valadão diz que Deus me ama como eu sou, mas Ele não me deixa como estou. Então, meu amado, a partir do momento que você entrega a sua vida para Deus, você não vai ser mais o mesmo. Não vai ser mais o mesmo fisicamente, não vai ser mais o mesmo psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente, porque Deus, Ele quer fazer com cada um aquilo que foi planejado. A honra de Deus só virá para nós quando Ele nos colocar da maneira que Ele quer. Então, somente será completa, assim como eu disse para o Emerson Júnior, a obra do Senhor só vai ser completa na minha vida quando Ele também estiver aqui comigo, quando a pastora estiver comigo, quando, assim como foi revelado uma vez, existe um ministério dentro do ministério. Não querendo engrandecer minha família, mas a nossa família, ela foi constituída por Deus e por Deus constituiu um ministério. E gostaria também de estar, conforme o decorrer do culto, foi confirmando mais ainda a mensagem de hoje. Assim como eu pude ver a nossa irmã Yandra se adentrando aqui pela porta, eu falei, é de Deus mesmo, porque eu não sei porquê, mas quando ela entrou pela porta da igreja, eu falei, Deus, é fiel, você é fiel, porque a tua palavra, ela é confirmada, o Senhor não deixa nós sem chão quando Ele dá algo para nós fazer. Também gostaria de chamar a atenção do nosso irmão Tomás. Tomás, quem é que Deus tem para você? Você sabe que a dirigência desse culto, dessa igreja, ela vai passando por gerações e gerações, e uma dessas gerações vai ser dirigida por você. Você vai ser um pastor aqui nessa igreja. Você sabe que Deus já falou com você, já usou vasos, já usou palavras, já confirmou no seu coração em sonhos. Você sabe que o seu lugar aqui é onde essa família se levar. Se não for aqui, em outro lugar, você vai dirigir esse ministério. Creio que a palavra de Deus não me deixa com incerteza. Gostaria de estar pedindo para os amados abrir em Deuteronômio 28, versículo 10. Espero que todos possam entender, porque Deus ele me deu uma mensagem
simples, direta e objetiva, mas que todos possam entender. E antes também de estar iniciando a leitura, gostaria de saber que a princípio, eu quero ter certeza se estou falando aqui com pessoas que assumem posição. Aleluia. Eu quero ter certeza que aqui existem pessoas que assumem o posto. Porque senão essa mensagem ela vai ser transmitida e não vai ter funcionalidade. Então, creio que essa campanha não é somente para que nós venhamos alcançar aquilo que é o nosso propósito, mas creio que essa campanha ela foi constituída para posicionar. Jesus. Eu gostaria de pedir aqueles todos que assumem o posto, aqueles que têm a sua posição com responsabilidade, com seriedade com Deus, eu quero que dê um glória a Deus bem forte agora. Aleluia! Aleluia. Dessa maneira. Então, Deuteronômio 28:10, todos encontraram? Diz assim: e todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. O tema do dia de hoje seria: a honra do Senhor virá sobre você. E que diz que todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. Ou todas as pessoas verão que sobre ti existe a honra ou a glória do Senhor, e temerão a ti, porque quando você se posicionar, você pode ver que quando, vamos usar como exemplo aqui, um cachorrinho sardento que ele fica rosnando para você, se você tem honra, postura, você vai bater o pé e ele vai correr. Então, dessa mesma maneira, quando diz que será invocado o nome do Senhor, todos verão e temerão a ti, seria por causa da postura que você tem, porque quando o homem ele carrega consigo o Espírito de Deus, todos que veem ou que não são conforme a sua postura também, que não tem também contigo isso que nós temos de privilégio mesmo, que é o Espírito Santo de Deus, ele vai reconhecer. Ele vai ver, de uma forma ele vai querer ou seguir, de uma forma ele vai querer se interessar, ou então de uma forma ele vai se amedrontar. Vai ver como uma ameaça. E na palavra que, no versículo 10, diz que todos os povos da terra verão que é invocado. E quando falamos de povos, nós lembramos de multidão, nós lembramos de nações, e lembramos de povoado, ou então um número grande de pessoas. E como essa multidão verá que é invocado sobre ti o nome do Senhor? Como essa multidão irá perceber que sobre ti existe uma honra? Ou então, que mais profundo ainda, o que te diferencia dentre a multidão? O que você tem que pode se diferir de outra pessoa? O que numa multidão você tem e que eles não têm? Qual seria, de qual forma você seria reconhecido? Aleluia. E como eu já disse hoje, todos podem perceber que essa campanha, eu posso dizer que ela, a última finalidade que ela tem, o último fundamento que ela pode ter, é de você alcançar o seu propósito. Porque somente será honrado aquele que leva com seriedade o teu ministério, aquele que leva com seriedade a obra de Deus. Como foi dito aqui, por exemplo, as ofertas. Somente será próprio, somente terá fundamento a sua oferta quando você levar a oferta, trazer a oferta como uma obra. Porque trazer a oferta também é uma obra. Você trazer a oferta para a casa de Deus é uma obra, não é algo que você vem aqui para você ser próspero, para você ter mantimento durante o seu mês ou o seu ano, não sei. Mas você trazer a oferta, você está sendo um obreiro também, porque você está cooperando com a casa do Senhor, você está cooperando com a estrutura. Então, somente será honrado aquele que leva com seriedade o seu ministério. E a multidão, os povos, verá que sobre ti é invocado o nome do Senhor, quando o teu ministério, quando o teu tempo ele estiver fixado, ele estiver perfeito, ele estiver em perfeição. Porque isso é a nossa diferença. Essa é a nossa diferença dentre o
eles olham para aquilo que chama a atenção. Não sei se você já pôde perceber, ou quando você está em união com um grupo de amigos, ou em união com um grupo de pessoas que estão sentados em algum lugar, e você vê alguém diferente. No caso, o que aconteceu muito comigo quando eu estava no mundo, é eu sentar com uma galerinha que curte uma bebida, curte um cigarro, e vem uma pessoa do mundo também, mas um bêbado. E é engraçado porque sempre nos atraía um bêbado. E ele vinha, conversava com a gente, ele mexia com a gente percebia que ele era diferente. E também a mesma coisa, não comparando vocês com um bêbado, mas comparando vocês com pessoas diferenciadas daquelas pessoas que estão ali no mundo. Porque Deus ele somente irá te honrar quando o teu ministério estiver perfeito. Porque, por exemplo, o ministério de louvor, não sei se vocês já puderam perceber quando é gravado um DVD de uma equipe de louvor famosa, ali se atrai uma multidão, ali se atrai um monte de pessoas. E o que está fazendo a diferença ali, entre a multidão, entre o povo? É o ministério está em perfeição. Então, tudo aquilo que você tem como posição, como quando eu disse que Deus ele quer assumir posição nessa campanha, Ele está separando aqueles que ele pode contar. Ele está separando, ou então ele está afirmando, porque aqui nós vemos que tem as meninas que dançam, que são ministérios de dança, tem as pessoas que louvam, tem os pregadores, tem o sonoplasta, todos eles têm um ministério. Todos eles têm um ministério. Deus ele não chamou você para ser um membro de igreja. Alguma vez você já viu algum profeta falando: eis que te chamei por cabeça para ficar sentado nesse banco e ouvir a palavra de Deus? Eita Deus! Vocês nunca viram isso? Então, qualquer um aqui foi chamado para alguma coisa. Talvez ainda Deus não revelou porque não foi a hora ainda. Mas Deus separou aqueles que têm um ministério, aqueles que vão ser honrados. Aleluia, Deus! Glória a Deus, aleluia. Gostaria de também usar um exemplo de uma pessoa que foi honrada pelo ministério. Uma pessoa que eu gosto muito de refletir sobre a vida. Há um ícone da Bíblia que eu me comparo muito, que ele mesmo disse: se você não pode ser como Jesus, seja pelo menos como eu fui. Que seria o apóstolo Paulo. Vocês podem ver que ele levou no ministério dele com seriedade. E se você abrir no Novo Testamento, você vai perceber que existem vários livros da Bíblia que foi escrito por ele. Então o apóstolo Paulo foi um rapaz que, assim quando ele teve o contato com o Espírito Santo de Deus, ele não foi mais o mesmo. Então quando eu disse que o Espírito Santo, quando eu usei como referência a minha vida, a vida da pastora, quando nós tivemos um impacto profundo com o Espírito Santo de Deus, a partir daquele momento foi mudar as nossas estruturas. A partir daquele momento que era um coração de pedra, ele foi sendo quebrado. Que uma pessoa que não se comovia muito fácil passou a se comover, passou a se importar com as pessoas. Era uma coisa que eu não fazia, eu não me importava. Eu, ser verdadeiro, eu não importava nem com a situação do meu pai e da minha mãe dentro de casa. Eles vivem debaixo de uma maldição que eu creio que será alcançada em nome de Jesus. Mas ali eu nem me comovia. Um pai envolvido com drogas, uma mãe desequilibrada emocionalmente, eu posso dizer assim, mas eu não me importava com aquilo. Eu era uma pessoa totalmente insensível ao que se diz sentimento. E conforme Deus foi transformando a minha vida, hoje eu me preocupo muito, hoje eu me preocupo até com uma pessoa que eu não me conheço. Se eu vejo passando pela rua, vejo uma pessoa que por um acaso está perdida, eu não posso ter a atitude de chegar e falar com essa pessoa, porque eu não conheço profundamente, eu não sei como ela pode interpretar. Mas eu me preocupo, sempre que eu lembro, eu oro por essas vidas, que eu me deparo. Mas isso também é um ministério. O ministério não é somente liberado por profetas. Você pode determinar o seu ministério. Você pode determinar o seu ministério. Se uma pessoa ela tem interesse em louvar, ele pode determinar para a vida dele e será concedido o ministério de louvor. Se ele acha que ele quer ser um pregador, ele pode determinar para a vida dele: eu quero um ministério de missões, de pregação, assim, glória. conforme o coração dele ansiar. Aleluia. Pois o que seu coração anseia, Deus ele vai conceder, porque Deus mais se comove, eu posso dizer assim, é da sinceridade do seu coração para com Deus.
Deus ele não, vamos dizer que ele não se importa com a sua postura assim, ele se importa. Mas o mais importante que eu tenho falado é da nossa sinceridade com Deus. Posso dar um exemplo aqui com sinceridade com Deus, nosso irmão Cícero. Alguns por aí podem achar ele muito exaltado, eu quero abraçar isso, eu quero abraçar aquilo, mas cara, a sinceridade que ele tem, Deus ele olha, ele sabe da sinceridade do coração dele. E Cícero, tenha calma, cara. Deus ele olha para você, Deus ele vê a sua sinceridade, Deus ele não deixa ninguém sem chão. Então tudo que o seu coração quer, tudo que você tem vontade, vai ser concedido. Aleluia. Para a honra e glória do Senhor. Glória Só a Ele Deus. merece honra, só Ele merece glória. Aleluia, Jesus. Então, voltando para a mensagem, reconhecerão no teu ministério. A honra de Deus só virá para ti através do seu ministério. O seu ministério ele tem que estar bem preparado. Assim como o ministério de dança das meninas, se elas creem que cada movimento que elas fizerem pode atrair uma multidão e uma multidão se salva, é claro, porque é isso que diz aqui em Deuteronômio 28, 10. Que todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor. Se no mínimo não forem resgatados, eles serão reconhecidos que verdadeiramente sobre elas existe um ser que é diferente, um ser que é sobrenatural, que é o Senhor. E quando digo que terão temor de ti, esse temor não é um temor de medo, é um temor de reconhecimento e respeito. Porque existe um termo que é dito que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, até os próprios demônios, porque eles reconhecem o que nós carregamos. Eles reconhecem que nós estamos aqui não em nome de nós, não para nós, mas estamos em nome do Senhor. E isso é algo que Deus mais se agrada, porque assim que virá a honra dele para nossas vidas. Aleluia, Somente Deus! virá a honra de Deus quando nós colocarmos em prioridade a obra de Deus, o nosso ministério. Glória a Deus, aleluia. E outra coisa que eu gosto muito de trazer para a realidade, nossa realidade, é o que diz as Escrituras. Muito tempo atrás, deixou escrito na Bíblia, não me lembro o personagem, mas diz que milagres maiores do que Jesus aconteceria nessa terra. E onde que está isso? Está no nosso ministério, que nós temos que exercer. Esse ministério, ele tem promessas. E esse ministério, ele somente será honrado mais do que já é, quando todos se posicionarem e direcionarem as vidas para a obra do Senhor. Então, o temor que eu quero dizer, esse respeito que eu quero dizer, é fácil de nós simbolizarmos. Imagina que ali fora passa Jesus. Nesses tempos, hoje, agora, passa Jesus ali fora. A princípio nós iríamos nos assustar. Uau, Jesus está passando, caraca, sim. Mas o que vai acontecer? Nós temeríamos. Talvez um de nós deve algo. Talvez nós não estamos em perfeição. Mas Jesus ele não veio para nos condenar. Jesus ele não veio para nos condenar, nunca veio. Eu conheço um Jesus que perdoa, um Jesus que nos libertou. Mas e o temor? Nós temeríamos. Aí, o que aconteceria? A multidão, aqui, o povo, vai ver, vamos seguir. Então é esse o temor. É uma forma de reconhecimento para o nosso ministério. Então, meus amados, está no 8º dia da campanha, e 12 dias de sacrifício, 12 dias de busca, 12 dias de oração, 12 dias de culto, mais do que nunca, 12 dias para nós buscarmos pelo nosso ministério, que ainda não te foi revelado. Eu poderia muito vir aqui falar que a honra do Senhor virá sobre você agora e determinaria para a sua vida, mas se o seu ministério não estiver preparado, não adianta ninguém vir aqui falar. Nem o próprio Jesus viria aqui falar, nem o próprio Deus viria aqui falar, mas assim como diz em 1 Coríntios 3:8,
semeador somente será recompensado, terá seu galardão conforme ele tem que ser galardoado, ou seja, ele somente será recompensado pelo aquilo que ele faz. Cada um aqui tem sua obrigação, cada um aqui tem um ministério. Se não tiver revelado ainda, busca para Deus, busca para revelar, porque aí é mais próximo da sua honra. Se tiver a honra que Deus pode conceder para nós, será mais próximo. Então todos aqui já sabem o que foi dito, a palavra de Deus foi passada, e eu gostaria de apenas simbolizar. Eu vi um versículo que é perfeito para nós aprendermos o que é a honra. O versículo perfeito para a honra fica em Tiago 4:10. Talvez nós falamos de honra e nós nem sabemos o que é honra. Quando algum visitante chega, nossa, que honra receber você aqui, mas às vezes nem sabemos por que nós estamos honrados por aquilo. Então, há um versículo perfeito em Tiago 4:10, que é uma forma de nós sabermos como nós seríamos honrados. Eles se encontraram, diga amém. Misericórdia. Amém? Todos encontraram? Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. O que seria ser exaltado? Seria uma honra ser exaltado. Sim, Senhor. É mais pelo nosso Senhor. Imagina ser exaltado pelo Senhor. Eu não vou prosseguir nessa parte porque aí levaria a um outro foco, mas esse versículo é perfeito para você saber como você seria honrado. Se nós nos humilharmos, uma forma de nos humilhar, assim como foi louvado hoje pelos meninos, Eita, feio. abrir mão de nossas vidas Foi no chinelinho. para seguir nossa obra, seguir o nosso ministério. Porque não há outra maneira de você servir ao seu Senhor, ao nosso Deus, a não ser pelo nosso ministério. Deus ele dá um ministério a cada um, porque Ele sabe da maneira que você pode servir a Ele com perfeição, com excelência. Então, somente eu gostaria de fixar com todos aqui. Vamos todos. Quem vai ao monte hoje, eu hoje não vou. Declarei aqui para todos que eu não vou hoje, mas queria que quando eu chegar em casa, eu vou buscar para aperfeiçoar meu ministério. Então, busquem, amados. Porque a própria palavra de Deus diz que buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então o seu propósito dos 12 dias será acrescentado, porque se buscar primeiramente o seu ministério, buscar primeiramente a obra de Deus, levar com seriedade as coisas de Deus, aí sim essa profecia se cumpra com perfeição. Aleluia. Que a honra do Senhor virá sobre você. E sobre você, aí com consequência virá sobre a sua casa, porque o que se diz, multidão envolve também as nossas famílias. É, Senhor. Envolve as nossas famílias. Eu somente posso libertar a minha família de casa se lá dentro de casa eu também exercer o meu ministério. É, Jesus. O nosso ministério não é somente feito dentro de igrejas, dentro de templos, dentro de reuniões, em células. O apóstolo Paulo, na época dele, creio que não existia um templo fixo ali naquela época. O ministério dele era peregrinando, ele foi até os romanos, ele foi até os coríntios, e ele não tinha uma casa fixa. Ele não tinha lugar fixo para exercer o trabalho dele. Então, meus amados, leve isso para onde vocês estiverem. Aleluia. Leve isso porque seremos honrados por Deus. Pois não existe prazer maior de nós sabermos que Deus está em concordância com nós quando nós nos posicionamos para fazer alguma coisa. Isso é muito gratificante para mim, para todos, creio que, como é a minha primeira vez aqui pregando,
É uma honra estar fazendo isso, porque um dia foi dito que foi chamado, e não é para pregador, mas é para ministro de Deus, ministro de louvor, e ministro de louvor, ele em consequência, ele tem que saber pregar a palavra de Deus. Eu creio que esse é um pontapé inicial para o que Deus vai te fazer na minha vida e na sua vida. Receba quem tiver isso no seu coração. Eu agradeço desde já a oportunidade de estar aqui pregando, compartilhando a mensagem de Deus com meus irmãos.